Pai, fala conosco nessa noite, derrama o Teu Espírito, a graça sobre a Tua igreja, Pai, incendeia, Pai, incendeia a Tua igreja, Pai, incendeia, Pai, cada um, ó Pai, que está aqui escutando, ó Pai, cada um que está aqui buscando, cada um, ó Pai, que está aqui, ó Pai, em consagração pelo ano de 2026, Senhor, incendeia, Pai, incendeia, Senhor, a Tua igreja, incendeia, Senhor, a Tua noiva. Amém. Glória a Deus. Nós chegamos ao 5º dia desse propósito, dia 5 de 12 dias, em que Deus tem falado conosco profundamente, Deus tem falado com a igreja, e eu creio que Deus está movendo, o mundo espiritual está movendo, Deus há de fazer uma grande obra nas nossas vidas, Deus há de fazer uma grande obra na sua vida, Deus há de fazer uma grande obra nesta igreja. E hoje nós vamos meditar no Salmo de número 42, versículo 1 e 2 apenas. Salmo de número 42, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor vai dizer: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Glória a Deus. Senhor, essa é a Tua palavra, ela por si só já fala aos nossos corações. Nessa noite nós possamos ter o entendimento, a revelação vinda do alto, e que nós possamos ter o fortalecimento e edificação vindos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Nesse 5º dia de propósito, em consagração pelo nosso ano vigente, nosso ano de 2026, nós vamos abordar mais um grande tema, extremamente necessário. E o tema de hoje é relacionamento com Deus, que é um dos principais motivos pelo qual nós decidimos começar esse propósito de consagração, é o nosso relacionamento com Deus. Além de ser assertivo nas nossas metas, nos nossos projetos, sonhos, objetivos, de uma maneira geral, nós não podemos esquecer o principal, que é o relacionamento, a vida devocional, a intimidade com Deus. Nós falamos aqui no primeiro dia, quando nós falamos de discernimento, eu cheguei a mencionar que naquele momento da queda do homem, a palavra diz que Deus chegava ao jardim do Éden na viração do dia para conversar com o ser humano. Isso é ter relacionamento, ter intimidade. E aí eu quero falar uma coisa para nós aqui, eu quero que isso fique gravado na sua mente, no seu coração. Grave isso, anote isso que eu vou te falar. Que ter relacionamento e intimidade com Deus é formar bases sólidas que vão nos sustentar em qualquer circunstância da vida. Isso é o relacionamento com Deus. É você se embasar. É você ter sustentação. É você ter solidez. Nós vivemos numa era em que a sociedade é chamada de geração líquida, justamente pela dificuldade de concretizar as coisas, sonhos, projetos, objetivos, propósitos. Muitas vezes, uma sociedade marcada pelas coisas que começam e não terminam. E isso
essa falta de desenvolvimento, de profundidade, essa falta de solidez, traz esse nome de geração líquida. E isso, infelizmente, acaba chegando em algumas das nossas igrejas, do povo cristão de uma maneira geral. Mas nós, como igreja, nós vamos romper com isso em nome de Jesus. Porque Jesus escreve em Mateus 6,33 para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Só que nós, quando lemos esse versículo, nós temos uma tendência natural, até pelo contexto em que esse versículo está inserido, que é as ansiedades da vida, as preocupações com o dia de amanhã, com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Nós acabamos que o que fica inculcado em nossa mente é só a segunda parte, que Deus vai providenciar todas as outras coisas. Só que a primeira parte, ela diz respeito à busca. E a busca, ela diz respeito a desenvolver cada vez mais proximidade com o nosso Criador, proximidade com o nosso Pai Celestial, proximidade com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e proximidade também com o Espírito Santo, que é aquele que habita dentro da minha, dentro da sua vida. E o relacionamento com Deus é um relacionamento progressivo. Sempre que você acha que chegou a níveis mais profundos, Deus continua tendo mais para mim, para a sua vida. Deus continua tendo mais para a sua casa. Deus continua tendo mais para essa igreja. Deus continua tendo mais para a sua vida de uma maneira geral. Só que nós temos que ter o cuidado de não fazer do nosso Senhor, não fazer de Deus o nosso serviçal, entre aspas, que só é útil quando nós vamos receber algo de sua parte. Infelizmente, muitas pessoas agem dessa maneira. E aí, da mesma forma que o relacionamento com Deus ele é algo progressivo, esse tema ele também é progressivo. Ele tem potencial para ser explorado com uma grande profundidade, só que hoje nós vamos abordar de uma forma mais básica, vamos colocar assim. Porque senão nós ficaríamos aqui horas, meses, anos tratando disso, porque esse tema ele tem profundidade. E aí eu tracei aqui 4 fundamentos do relacionamento com Deus. É claro que existem outros fundamentos, existem outras coisas a mais, como eu acabei de falar, esse assunto ele é progressivo, tem como avançar. A gente faria aqui um retiro espiritual, um seminário, devido à profundidade desse tema. Mas se você obedecer e praticar, se você entender, melhor dizendo, se você se embasar, entender esses 4 fundamentos e colocá-los em prática na sua vida nesse ano, pode ter certeza que o seu relacionamento com Deus, ele vai ser um relacionamento de profundidade, vai ser um relacionamento de intimidade. E Deus está esperando justamente isso da igreja, está esperando justamente isso da minha e da sua vida. Ele já está de braços abertos. Lembra da passagem do filho pródigo? O filho pródigo sai da casa do pai, pede ali a herança, e aí gasta tudo com meretrizes, e no final nós sabemos, ele vai dar ali comendo comida de porcos, E aí ele vai se lembrar, olha, na casa do meu pai até os servos eles comem melhor, então eu vou pedir ele um emprego. E a palavra vai dizer que aquele filho ele se arrepende daquele caminho, e quando ele está voltando, o pai dele de longe já corre em direção a ele. Deus quer isso de mim e de você. Se nós nos arrependermos de todo o coração, se nós tivermos a humildade de nos achegarmos, Ele já está de braços abertos, querendo correr em sua direção, querendo te abraçar, querendo te dar um novo propósito, querendo colocar um anel no seu dedo, fazer uma aliança com a sua vida, como nós ministramos aqui ontem. Deus, Ele quer fazer uma aliança com você.
Ele quer que você desenvolva esse relacionamento. Deus tem profundidade para você. E aí eu selecionei esses 4 fundamentos aqui: oração, leitura e meditação da palavra, práticas de consagração, jejum, propósitos específicos, votos e adoração e louvor. E aí nós vamos nos ater aqui a esses fundamentos que servirão como base para a nossa palavra. Primeiro eu quero falar da oração. A oração é um relacionamento que ele é construído de nós com o Senhor pelo diálogo. É um relacionamento vivo. Não é apenas falar palavras vãs, não é apenas fazer pedidos, não é murmuração, mas temos que entender que a oração ela é um diálogo. Ela é como caminhar em comunhão constante com o Senhor. Todo relacionamento ele é construído e ele cresce pelo diálogo. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente. Ele é fortalecido quando nós oramos. É fortalecido quando nós buscamos ao Senhor. E nós temos aqui algumas bases bíblicas para isso. Eu não vou ler todos os versículos, mas você pode anotar. Mas Jeremias 33, versículo 3, vai dizer: chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Deus, ele se apresenta como alguém acessível. Às vezes nós achamos que Deus, por ele ser Deus soberano, Pai da eternidade, todo-poderoso, né? E Deus tem vários nomes, tem várias nomenclaturas. Um dia nós vamos trabalhar isso aqui, os nomes de Deus. Mas de fato, Deus, mesmo ele sendo Deus, ele está acessível para mim e para você. E esse texto está falando que se você chamar por ele, ele vai te ouvir. Se você clamar por ele, ele vai te ouvir. Billy Graham, ele disse uma frase que eu não lembro agora exatamente com precisão, mas a frase quer dizer o seguinte: que tem algumas coisas que elas acontecem somente quando nós oramos. Algumas coisas elas deixam de acontecer quando nós não oramos. É algo dessa linha. Algumas coisas deixam de acontecer quando nós não oramos. Mas tem coisas que só vão acontecer quando nós oramos. E esse texto exemplifica isso. Chame por mim. Algumas outras versões vai dizer: clama a mim e eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Às vezes nós nos achamos, conhecedores de tudo, de todas as coisas. Às vezes a gente age como um adolescente, que tem a tendência natural de ser teimoso, achar que sabe tudo. Deus tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Mateus 6,6. Jesus está ensinando ali a oração como um encontro íntimo com o Senhor, um encontro íntimo com Deus. Eu gosto muito que fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e o seu Pai que está em secreto, Ele vai te responder em secreto. Eu posso dizer experiência pessoal, eu já vivi isso, vale a pena. O dia em que você estiver sem resposta, sem entender, ou até mesmo num dia em que a sua vida está tudo bom, está tudo dando certo, mas experimenta entrar no seu quarto, fechar a porta. E aí quando eu fiz isso, eu até coloquei
coloquei uma cadeira, falei, Senhor, eu quero que o Senhor senta aqui porque eu quero conversar. E o Espírito Santo desceu dentro daquele quarto, meu irmão, minha irmã, foi uma benção. Faz isso, depois me fala. Deus, Ele vai entrar lá. Deus, Ele vai te dar uma experiência nova. E o texto muito conhecido de nós também, 1 Tessalonicenses 5,17, que fala orai sem cessar. Orar sem cessar, meu irmão, minha irmã, é uma vida conectada com Deus. Não são momentos isolados. Não é algo líquido, como eu falei no início, porque o algo líquido, se eu derramar aqui um copo de água no chão, ele vai ficar aqui molhado por um tempo, mas daqui a pouco evapora, daqui a pouco some. Agora, se eu jogar uma pedra aqui no chão, ela vai ficar aqui anos e anos e anos. É por isso que nós temos que construir relações sólidas com o Senhor. E o ensinamento desses textos aqui, de forma resumida, é que orar não é só pedir, mas é agradecer. Orar também é confessar. Nós precisamos confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que o salmista, após ele cometer um pecado, Davi, ele tentou ocultar aquele pecado e ele não confessava, até que chegou um ponto em que aquilo estava, ele vai dizer que os ossos dele estavam como que se ressecando. A angústia dele era tanta, ele não tinha mais paz, não tinha mais sossego. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que talvez tem coisa dando errado na sua vida por causa de pecados não confessados. Você precisa confessar primeiramente ao Senhor. E se for necessário, também procurar alguém da sua confiança, um pastor, uma pastora, um amigo, uma amiga, alguém que pode te dar um conselho. Porque você vai estar colocando a ferida para fora. É igual aquela ferida que está inflamada, precisa espremer. Dói espremer, mas sai aquela substância que está causando a inflamação, a confissão de pecados. É isso. E nós vamos falar aqui, já anota aí no domingo, dia 11, 11º dia, se Deus quiser, nós vamos falar sobre confissão e arrependimento. E oração também é ouvir, é alinhar o coração com o coração de Deus, se alinhar à vontade de Deus. Quanto mais você ora, às vezes você vai orar, não sai palavras. Você vai orar, você pensa que você orou meia hora, você vai ver, passou 1 minuto. Mas experimente ter uma vida de oração, porque Deus vai colocar as palavras nos seus lábios. Deus vai te levantar para começar a interceder por pessoas. Deus vai te levantar para que a sua oração possa ser um agente de transformação para outras pessoas, além de fortalecer o seu relacionamento com o Senhor, com o seu coração direcionado por Ele. E aí, eu subdividi aqui, né, cada tema, ele tem a base bíblica, o fundamento, a base bíblica, o ensinamento e a aplicação prática. E aí eu quero te dar alguns conselhos práticos. Separe um tempo diário de oração. Você vai encontrar o tempo que é melhor para você. Às vezes vai ser ao acordar, às vezes vai ser antes de dormir, às vezes vai ser na hora do almoço. Eu já vivi isso quando eu trabalhava na empresa. Já teve momentos de eu sair, eu entrar dentro do banheiro da empresa, ajoelhar no chão e começar a clamar ao Senhor. Então, você precisa tirar um tempo diário de oração. Desenvolver uma vida de oração espontânea ao longo do dia. A Bíblia fala que nós também temos que estar em espírito de oração. Ou seja, até mesmo em silêncio, nas atividades do dia a dia. Talvez você vai estar lavando uma roupa, fazendo uma comida, dirigindo o seu carro, fazendo uma outra coisa, atendendo um cliente. E você em espírito de oração, o Espírito Santo vai começar a ministrar coisas no seu coração. Mas você precisa entender que Deus, Ele se interessa por todas as áreas da sua vida. Não somente aquilo que nós chamamos, né, entre aspas, de espiritual, igreja, ministério. Não, querido, Deus quer agir com você como nós costumamos dizer, no ordinário. É igual eu falei, você lavando a roupa, fazendo a comida, trocando a fralda do neném, dirigindo um carro.
Deus, Ele quer falar com você no seu ordinário, em nome de Jesus, amém? A segunda coisa o segundo fundamento, é a leitura e meditação da palavra. Porque quando nós lemos a palavra e nós meditamos, nós estamos passando a conhecer a Deus, nós estamos passando a ver Deus como Ele está se revelando. Não é possível ter nenhum tipo de relacionamento com alguém que você não conhece. Nós vimos aí, vou pegar um exemplo do nosso cotidiano, nós temos visto no noticiário de um jovem que conheceu uma outra jovem, e com um pouco tempo de conhecimento eles foram fazer uma trilha. A jovem deixou ele, aparentemente, eles se separaram no meio da trilha, e o jovem ficou 5 dias sumido. Graças a Deus ele apareceu hoje com vida. Mas é difícil. A crítica da internet, ela aponta justamente para isso, como que esse jovem ou essa jovem, eles nem se conhecem direito, e como que isso aconteceu. As pessoas ficaram alarmadas, porque de fato é difícil nós nos relacionarmos com quem nós não conhecemos. E a principal forma de que você vai acessar a Deus e ouvir Ele falar é quando você abrir a sua Bíblia e dizer o que está lá no Salmo 119. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. E Deus vai se revelar a você em nome de Jesus. Ele vai te dar um sentido novo. A palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, como diz no Salmo 119, 105. Josué 1,8 vai dizer que nós temos que meditar nessa palavra dia e noite, e tudo que nós fizermos será bem sucedido. Imagina tudo que você faz dá certo, se você meditar na palavra dia e noite, colocar em prática o que nela está escrito. Você vai ver que até mesmo aquelas coisas que aos seus olhos dá errado, vai estar dando certo, porque você vai entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. E 2 Timóteo 3, 16, 17, vai dizer que a Escritura ela é inspirada para o ensino, para a correção e para preparar o nosso caminho para praticar as boas obras do Senhor. E quando nós falamos de leitura, a principal coisa que nós temos que entender é que ler é importante, mas meditar é essencial. Porque às vezes, nesse início de ano, na nossa igreja, a gente vê muito desafio leitura bíblica em um ano. E as pessoas às vezes correm para ler a Bíblia, vai lendo de forma corrida, não para, não medita. A meditação, você lê, mas quando você medita, você vai ouvir Deus falar. É preciso você ter uma pausa e colocar também como parte do seu dia. Porque isso vai moldar o seu caráter, vai fortalecer sua fé, vai te proteger contra falsas doutrinas, que nós estamos vendo muito aí nos últimos dias. Então nós precisamos ter uma prática de leitura diária, mesmo que em pequenas porções. Às vezes, conheço muitos casos, eu já vivi isso também, de que nós vamos ler a palavra e às vezes nós desistimos no meio do caminho, porque às vezes a gente quer ler tudo de uma vez. Começa com um capítulo por dia. Se um capítulo for muito para você, lê meio capítulo, lê um versículo que seja, mas se você ler um versículo e meditar, e Deus falar no seu coração, eu tenho certeza que isso vai começar a ser desenvolvido dentro de você. Uma dica muito boa é você perguntar: o que Deus está me ensinando? O que esse texto está me ensinando? E procurar aplicar, porque isso aqui é o nosso manual de regra, de fé e prática. Não faça isso um acúmulo de conhecimento, de informação, mas pratique. E também as práticas da consagração, o terceiro fundamento, é você se separar. A consagração. Consagração é separar, é entregar algo para Deus, separar algo para Deus. Eu sempre uso exemplo quando lembro um dia que está marcado na minha vida, o dia que eu ajoelhei no chão e o bispo da nossa igreja estava ali me consagrando
né, para as funções pastorais, né, ungindo, ou seja, a partir daquele momento, estava sendo declarado, ligado na terra e no céu, que a minha vida seria agora em função da pregação da palavra. Assim, é a nossa consagração. Talvez você não vai ser pastor, você não vai ser missionário, não vai ser um evangelista, mas você vai, dentro do seu dia, se separar para Deus. Romanos 12, 1 e 2 fala muito sobre isso, sobre nós não nos conformarmos com esse século, mas para nós fazermos um sacrifício agradável a Deus, nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí vai usar uma expressão lá, o culto racional. O que é isso? Fazer isso de forma consciente. É nós nos oferecendo, decidindo viver para Deus, nos separando do pecado, dedicando a nossa vida em santidade ao Senhor. E aí muitas pessoas confundem com se isolar do mundo. Como que eu vou viver? O mundo é mau, no meu serviço as pessoas só falam besteira, onde eu vou tem maldade, tem corrupção. Mas se você for uma pessoa que pratica a santidade, você vai ser luz no meio desse ambiente. Deus está chamando o seu povo para a santidade. Lembra de Daniel? Daniel 1:8 vai dizer que ele decidiu não se contaminar. Eu acho esse texto extraordinário, ele marca a minha vida. Ao ver aquele jovem ali levado cativo, estando no meio da Babilônia. A Babilônia que na Bíblia ela é tratada como a mãe de todos os pecados, e ele estava ali naquela cidade e ele decidiu não se contaminar. Ele se levantou e Deus o honrou. Então a consagração é levar as práticas diárias, jejum, vigilância espiritual, obediência a Deus. Às vezes um voto. Conheço muitas pessoas, eu não posso fazer jejum, porque às vezes a pessoa tem problemas com glicose, diabetes, pressão. Faz um voto com o Senhor. Faz um voto, Senhor, eu vou me abster. Pessoas se abstêm de café, de Coca-Cola, de redes sociais, várias coisas, né? Futebol, alguma coisa aí que tem que ser difícil para você. Você vai fazer isso como um voto. Senhor, eu vou me abster disso para me separar para o Senhor. Faz isso, depois você me fala o que Deus vai fazer na sua vida. Então avalie seus hábitos, seus pensamentos, suas atitudes, né? Pratique jejum, faça votos com o Senhor, propósitos específicos. Já vi muitos casos, às vezes, causas que estão agarradas na justiça, pessoas que estão tentando se aposentar e não conseguem, às vezes uma porta de emprego que precisa ser aberta, a pessoa faz um propósito com o Senhor, faz um voto e a porta é aberta. Isso não é comprar a bênção, não é trocar, mas é prática da palavra. E como nós acabamos de falar, se nós praticamos a palavra, nós seremos bem-sucedidos. Então, a Bíblia dá a receita completa para nós vivermos, porque Deus se interessa pela nossa vida, como já foi falado aqui. Deus se interessa pela sua vida profissional, pela sua vida familiar, pelo seu casamento, pelos seus amigos. E Deus quer que você tenha uma vida plena, em nome de Jesus. E sempre lembrar também que consagração não é um legalismo, né? Às vezes, nós temos na Bíblia o exemplo dos fariseus, que por jejuarem longos períodos, eles iam para as praças, faziam aquela feição de estou jejuando. Isso aí é legalismo, é religiosidade. Então, a prática da consagração não é para nos tornarmos uns melhores do que o outro, mas é para nos achegarmos a Deus. E o quarto fundamento aqui é a adoração e o louvor. Você sempre reconhecer quem Deus é. Adoração não é aquele louvor bonito, aquela música. Adoração é quando nós nos rendemos ao Senhor.
É o salmista que escreveu: a minha alma tem sede de Deus, assim como a corça suspira pelas águas. A adoração, ela é reconhecer a soberania, a grandeza de Deus. João 4, 23, 24 vai dizer que Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Salmo 100 fala do louvor, que o louvor é uma porta de entrada para a presença do Senhor. Além de que o louvor, a adoração também é um sacrifício contínuo, como diz em Hebreus 13, 15. Então nós precisamos aprender a louvar a Deus em toda e em qualquer situação. Como não tem aquele louvor, né, muito bonito, está chorando, louve, está sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Louve em meias circunstâncias. Isso fortalece a sua fé. Adore uma adoração verdadeira. Porque muita gente confunde adoração com sentimentos. Nós estamos vivendo aí a era da dopamina, da serotonina. Nós vemos até mesmo muitas das nossas igrejas, às vezes, né, os nossos sacerdotes tentando incrementar ali na igreja coisas que vão prender a atenção da pessoa, coisas que vão fazer com que a pessoa tenha liberação de dopamina, quando que nós precisamos voltar à essência da adoração e entender que a adoração não é um sentimento. Você precisa entender uma realidade, talvez seja duro para você, mas vai ter culto que você não vai sentir, você não vai sair de lá, nossa, eu senti algo. Mas a adoração também é uma disciplina, é você saber que é uma convicção que está dentro de você, não é um sentimento, porque os sentimentos eles passam, a dopamina ela passa, a serotonina ela passa, todos esses compostos químicos do nosso cérebro, eles variam, sobe e desce. Mas quando nós estamos convictos ao Senhor, nós vamos estar cada vez mais com o coração cheio da presença, com o coração desejoso. E nós precisamos lembrar que Deus habita no meio dos louvores. Louvar a Deus não é apenas só nesse período de consagração, não é só apenas os cultos, mas é no dia a dia, é um estilo de vida, adorar a Deus. Quem aqui não conhece uma pessoa, quem não já viu aquela pessoa que adora como estilo de vida? Às vezes você já viu a pessoa passar por tanta dificuldade, por tanta situação, e aquela pessoa se mantém firme. Isso é ter uma adoração como estilo de vida. Nós precisamos ter esse estilo de vida de adoração. E lembrar que o louvor também ele é uma arma espiritual. Lembra de Davi? Saul era atormentado pelo espírito imundo. Davi tocava a harpa, tocava os louvores e os espíritos imundos iam embora. Então o dia que você estiver angustiado, e eu já vivi isso também, por experiência própria, eu recomendo, o dia que você estiver angustiado, sem resposta, separe um momento, vai para um lugar silencioso, para dentro do seu quarto, se você puder, coloca louvor, começa a escutar e meditar nos louvores. Você vai ver que Deus vai ter resposta. Então, caminhando para a nossa conclusão desses 4 fundamentos: oração, leitura e meditação da palavra, práticas de consagração e adoração e louvor. Isso é o que vai nos dar um relacionamento saudável com o Senhor. Um relacionamento íntimo com Deus. Vão ser os pilares que vão nos sustentar. Porque nós falamos com Deus pela oração. Nós ouvimos a Deus pela palavra. Nós nos dedicamos e nos separamos a Deus pela consagração. E exaltamos a Ele pela adoração. Quando esses fundamentos estão firmes, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa fé, ela se torna uma fé madura, constante e frutífera para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. E você vai
colocar diante de Deus a sua vida agora. E você vai falar com Deus. Aquilo que talvez precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser revisto. Faça essa autoavaliação agora. E faça esse compromisso de, durante o ano de 2026, desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor. Um relacionamento de oração, um relacionamento de leitura e meditação da palavra, um relacionamento de consagração, um relacionamento de adoração, de louvor. Senhor, nessa noite aqui, neste 5º dia de propósito, consagrando, ó Pai, simbolicamente o mês de maio, nós estamos aqui, Pai, colocando o nosso ano de 2026, colocamos o mês de maio em Tuas mãos e colocamos a nossa vida agora, pedindo que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessas práticas, nessas disciplinas espirituais, ó Pai. Ajuda-nos a nos alicerçarmos com esses fundamentos para que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor, um relacionamento íntimo, um relacionamento progressivo, um relacionamento de profundidade, um relacionamento em que nós possamos ser cheios da Tua presença. Ajuda-nos, ajuda estes Teus filhos, Tuas filhas, ó Pai, e que nós sejamos essa igreja que tenha firme esses fundamentos, uma igreja que se relaciona continuamente com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.